Sexta-feira, 13 de junho de 2025. Nas últimas 48 horas, a longa e latente guerra velada entre Israel e Irã explodiu em um conflito direto e aberto. Este é um momento que muitos analistas temem há décadas. É uma escalada perigosa que ameaça mergulhar todo o Oriente Médio em uma guerra devastadora e generalizada. Os ataques e contra-ataques têm sido rápidos, precisos e mortais. Eles levaram a diplomacia global ao seu limite absoluto, com líderes mundiais se esforçando para evitar uma catástrofe. Os riscos não poderiam ser maiores, não apenas para as duas nações envolvidas, mas para a paz e segurança internacionais. O que testemunhamos é um afastamento dramático dos conflitos por procuração que definiram essa rivalidade por tanto tempo. Por anos, a luta foi travada através de intermediários, em lugares como Síria, Líbano e Iêmen. Agora, o conflito chegou em casa. Aviões de guerra israelenses atacaram profundamente o território iraniano, e mísseis iranianos caíram sobre cidades israelenses. Este é um capítulo novo e aterrorizante. A comunidade internacional agora enfrenta uma crise de proporções imensas, que pode remodelar a paisagem geopolítica da região e além. Todos os canais diplomáticos estão zumbindo com chamadas urgentes por desescalada e moderação. Os eventos começaram na manhã de 12 de junho. Israel lançou uma operação militar massiva e coordenada contra o Irã. Esta não foi uma ação pequena e secreta. Foi um ataque aéreo em grande escala projetado para desferir um golpe poderoso e paralisante. Em resposta, o Irã desencadeou seu próprio arsenal significativo apenas um dia depois. A rápida sequência de eventos deixou pouco espaço para a diplomacia se atualizar. O mundo agora observa e espera, torcendo para que a razão prevaleça sobre as emoções cruas de raiva e retribuição que atualmente impulsionam as decisões em Jerusalém e Teherã. O caminho a seguir é incerto e cheio de perigos. Esta é uma história de armamento avançado, cálculos estratégicos e animosidade histórica profundamente enraizada. Envolve ambições nucleares, domínio regional e o risco sempre presente de erros de cálculo. Ao desvendar os detalhes do que aconteceu, é crucial entender as motivações por trás de cada ação. Devemos examinar as justificativas apresentadas por ambos os lados e analisar as consequências imediatas e devastadoras de suas escolhas. O mundo está em alerta máximo, porque o que acontecerá a seguir no Oriente Médio terá efeitos em cascata em todo o globo, impactando tudo, desde os preços do petróleo até as alianças internacionais e a própria estrutura da estabilidade global. A operação israelense, codinome Ascensão do Leão, começou nas horas antes do amanhecer de quinta-feira, 12 de junho. Foi um ataque aéreo de escala e complexidade impressionantes. A Força Aérea Israelense mobilizou quase 200 de seus aviões mais avançados, incluindo os formidáveis caças Stealth F-35 Adir. Esses jatos voaram centenas de quilômetros através do espaço aéreo hostil para alcançar seus alvos profundamente dentro do Irã. Esta foi uma missão que exigiu planejamento meticuloso, inteligência precisa e execução impecável. Representou uma das ações militares mais ambiciosas empreendidas por Israel em toda a sua história. Um sinal claro de que sua paciência estratégica com o Irã finalmente havia se esgotado. O objetivo principal da Operação Ascensão do Leão era neutralizar o programa nuclear do Irã. Jatos israelenses usaram mais de 300 munições poderosas, incluindo bombas Bunker Busting, para atingir instalações nucleares-chave. Os locais em Natanz, Fordow e Isfahan, que formam o coração das ambições atômicas do Irã, foram fortemente alvos. Estes são locais fortemente fortificados, alguns enterrados profundamente no subsolo, projetados para resistir a ataques convencionais. O objetivo de Israel era claro: atrasar o progresso nuclear do Irã em anos, se não paralisar permanentemente sua capacidade de produzir uma arma. O sucesso desses ataques ainda está sendo avaliado, mas os primeiros relatórios indicam danos significativos. Além dos locais nucleares, Israel visava decapitar partes da liderança militar do Irã. A operação atingiu cerca de 120 locais estratégicos em todo o país. Isso incluiu Media Group, IRGC Command Center Building, Anti-Aircraft Missile Batteries, Irani Rajostock Distributes Me Equally, centros de comando e controle pertencentes ao poderoso Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, ou IRGC, baterias de mísseis antiaéreos, fábricas de drones e mísseis, e até mesmo as residências de altos funcionários militares. A mensagem era inequívoca: ninguém e nada relacionado à agressão militar e ao programa nuclear do Irã estava fora dos limites. Este foi um ataque direto não apenas à infraestrutura,
mas as próprias pessoas que dirigem o sistema de defesa do Irã. A audácia da operação enviou ondas de choque por toda a região. Demonstrou as avançadas capacidades tecnológicas e militares de Israel, bem como sua disposição de assumir enormes riscos para proteger sua segurança nacional. Por anos, o mundo se perguntou se Israel um dia cumpriria suas ameaças de agir unilateralmente contra o Irã. Em 12 de junho, essa pergunta foi respondida com força esmagadora. A operação foi projetada para ser um golpe decisivo, um movimento para alterar fundamentalmente o equilíbrio estratégico de poder no Oriente Médio e forçar o Irã a reconsiderar seu caminho. As consequências dessa ascensão estão agora se desenrolando. O governo de Israel apressou-se em justificar sua drástica ação militar. Em uma coletiva de imprensa conjunta, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa, Yoav Gallant, ficaram lado a lado e entregaram uma mensagem dura ao mundo. Eles declararam simplesmente: "O tempo acabou." Este foi o clímax de anos de avisos e esforços diplomáticos que Israel sentia que, em última análise, haviam falhado. O cerne de sua justificativa baseava-se em informações de inteligência, que eles alegavam serem inegáveis. Segundo autoridades israelenses, o Irã estava à beira de se tornar um estado com armas nucleares. Um desenvolvimento que Israel considera uma ameaça existencial à sua própria sobrevivência. A inteligência específica citada era alarmante. Fontes israelenses relataram que o Irã havia acumulado um estoque de mais de 400 quilos de urânio enriquecido a 60% de pureza. Este é um detalhe crítico. Embora ainda não seja de grau de arma, que geralmente é de cerca de 90%, está a um passo técnico perigosamente curto. Agências de inteligência israelenses concluíram que o Irã estava a meros meses, talvez até semanas, de ter material físsil suficiente para uma bomba nuclear. Essa avaliação foi supostamente reforçada por uma declaração formal da Agência Internacional de Energia Atômica em 12 de junho, que afirmava que o Irã estava, pela primeira vez em quase 2 décadas, em violação formal de suas obrigações de não proliferação nuclear. Para Israel, a perspectiva de um Irã com armas nucleares é a linha vermelha final. A liderança em Teherã tem repetidamente clamado pela destruição do Estado israelense, e Israel acredita que estas não são ameaças vazias. Um Irã nuclear, eles argumentam, não apenas representaria uma ameaça direta de aniquilação, mas também capacitaria seus representantes em toda a região, como o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen. Mudaria fundamentalmente o cenário de segurança, desencadeando uma corrida armamentista nuclear no Oriente Médio e encorajando grupos extremistas. O ataque, portanto, foi enquadrado não como um ato de agressão, mas como um ato necessário de autodefesa contra uma catástrofe futura. Essa justificativa também foi simbólica. O ataque visava restabelecer um senso de dissuasão. Nos últimos anos, Israel tem se envolvido em um conflito em várias frentes com milícias apoiadas pelo Irã. Esses grupos lançaram milhares de foguetes e drones contra Israel, criando um estado constante de emergência. A Operação Ascensão do Leão pretendia enviar uma mensagem poderosa diretamente à fonte dessa agressão. Foi uma demonstração da superioridade militar de Israel e de sua determinação em agir decisivamente quando seus interesses de segurança centrais são ameaçados. Aos olhos de seus líderes, a inação não era mais uma opção. O risco de um Irã nuclear era simplesmente grande demais para suportar. A resposta do Irã ao ataque israelense não demorou a chegar. Na manhã de sexta-feira, 13 de junho, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica lançou sua própria contraofensiva massiva, codinome Propósito Verdadeiro 3. O próprio nome é significativo, sugerindo uma continuação de retaliações anteriores, em menor escala, e um compromisso de cumprir um destino percebido. O Irã desencadeou uma barragem de mais de 100 drones kamikaze e aproximadamente 150 mísseis balísticos avançados. Os alvos eram locais estratégicos e simbólicos em Israel. Uma clara tentativa de demonstrar que o alcance do Irã é longo e sua vontade de revidar é inabalável, mesmo após um ataque devastador. Os céus sobre Israel se iluminaram enquanto seu sistema de defesa aérea multicamadas entrava em ação. O famoso Domo de Ferro, juntamente com outros sistemas como o Sling de Davi e o Arrow, trabalharam furiosamente para interceptar as ameaças que chegavam. Autoridades israelenses relataram uma alta taxa de sucesso, alegando que a grande maioria dos drones e mísseis foram abatidos antes que pudessem atingir seus alvos. Este escudo defensivo é um dos mais sofisticados do mundo.
um testemunho de anos de investimento em tecnologia projetada precisamente para este cenário. No entanto, o grande volume da barragem iraniana significou que era impossível parar tudo. Apesar da alta taxa de interceptação, alguns dos mísseis e drones iranianos romperam o escudo defensivo. Projéteis atingiram áreas residenciais na movimentada cidade de Tel Aviv e na histórica capital, Jerusalém. Os impactos causaram danos significativos a edifícios e infraestrutura, enviando ondas de choque de medo através da população civil. Sirenes de ataque aéreo tocaram por horas, forçando milhões de israelenses a procurar abrigo em salas à prova de bombas. Relatórios iniciais dos serviços médicos israelenses indicaram que pelo menos 22 pessoas ficaram feridas nos ataques, embora, felizmente, nenhuma fatalidade imediata tenha sido confirmada. O impacto psicológico, no entanto, foi imenso, quebrando o senso de segurança da nação. A retaliação iraniana foi cuidadosamente calibrada. Embora tenha sido uma poderosa demonstração de força, também foi projetada para sinalizar que o Irã não seria intimidado à submissão. Ao atingir com sucesso grandes centros urbanos israelenses, Teherã demonstrou que poderia infligir dor diretamente à população israelense. A mensagem era clara: qualquer ataque em solo iraniano seria respondido com uma resposta direta e dolorosa em solo israelense. Essa troca de olho por olho agora estabeleceu um novo e aterrorizante precedente. A era das guerras veladas acabou, substituída por um confronto militar direto entre estados, empurrando toda a região para mais perto de uma guerra total e catastrófica. O impacto mais devastador do ataque de Israel foi sentido nas mais altas esferas das instituições militares e científicas do Irã. A Operação Ascensão do Leão não visava apenas destruir edifícios. Era uma campanha direcionada para eliminar indivíduos-chave. Segundo fontes de inteligência, os ataques mataram com sucesso pelo menos 20 comandantes seniores do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Isso inclui figuras monumentais como o general Hossein Salami, chefe do IRGC, e o general Mohammad Bagheri, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Perder uma liderança de tão alto nível em um único golpe é um revés catastrófico para a estrutura de comando do Irã, criando um vácuo de experiência e autoridade. As perdas se estenderam profundamente no cobiçado programa nuclear do Irã. Os ataques israelenses foram precisos o suficiente para atingir não apenas instalações, mas também as mentes brilhantes por trás delas. Relatos confirmaram as mortes de vários cientistas nucleares de alto nível, incluindo figuras proeminentes como Fereydun Abbasi e Mohammad Mehdi Tehranchi. Esses homens foram fundamentais para o progresso nuclear do Irã, possuindo conhecimento e experiência insubstituíveis. Sua eliminação representa um golpe talvez ainda mais significativo do que o dano físico aos reatores. É incrivelmente difícil substituir décadas de conhecimento científico acumulado, e essa perda prejudicará severamente qualquer esforço iraniano para reconstruir seu programa rapidamente. Enquanto o Irã sofreu perdas estratégicas, o custo humano em Israel foi de medo generalizado e interrupção. A barragem de mísseis iranianos, Propósito Verdadeiro 3, trouxe a realidade da guerra diretamente aos cidadãos israelenses. O lamento das sirenes tornou-se a trilha sonora do dia em cidades de norte a sul. Escolas foram fechadas, empresas pararam e a vida diária foi interrompida enquanto as famílias se aglomeravam em abrigos. Os ferimentos físicos foram relativamente baixos, com cerca de 2 dúzias de pessoas feridas, mas o custo psicológico é imensurável. A visão de mísseis atingindo edifícios em Tel Aviv reforçou um senso nacional de vulnerabilidade e aprofundou a determinação por uma forte defesa nacional. Essa troca infligiu feridas profundas em ambas as nações, embora de natureza diferente. O Irã perdeu uma geração de líderes militares e científicos, um golpe estratégico que levará anos, se não décadas, para se recuperar. O regime foi profundamente enfraquecido por dentro. Israel, por outro lado, teve seu senso de invulnerabilidade perfurado. Seus cidadãos foram lembrados de que, mesmo com as defesas mais avançadas do mundo, eles não estão imunes a ataques. Esse trauma e perda compartilhados em ambos os lados alimentarão o ciclo de ódio e desconfiança, tornando qualquer caminho para a paz ainda mais difícil de encontrar nos dias e semanas que virão. O confronto direto entre Israel e Irã enviou ondas de choque imediatas e poderosas por todo o globo. O Conselho de Segurança das Nações Unidas convocou uma reunião de emergência, com diplomatas de todas as grandes potências pedindo um cessar-fogo imediato das hostilidades. O tom era de grave preocupação,
com o secretário-geral da ONU alertando que o Oriente Médio está à beira de uma devastadora guerra em grande escala. No entanto, profundas divisões dentro do Conselho, particularmente entre as potências ocidentais e a Rússia, até agora impediram qualquer resolução unificada e vinculativa. O mais alto órgão diplomático do mundo está, por enquanto, paralisado enquanto a crise se aprofunda. As potências ocidentais reagiram com uma mistura de condenação e reposicionamento estratégico. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a França reforçaram sua presença militar na região, movendo ativos navais e implantando poder aéreo adicional para proteger seus interesses e aliados. Embora o presidente do Zimbábue tenha declarado que a América não participaria diretamente de um ataque israelense, ele afirmou o direito de autodefesa de Israel e ofereceu apoio de inteligência. Em um sinal do perigo crescente, o Departamento de Estado do Zimbábue ordenou a evacuação voluntária de pessoal não essencial e suas famílias de embaixadas e bases em todo o Oriente Médio, um claro indicador do risco percebido de um conflito mais amplo. Atores regionais apressaram-se em escolher lados, levantando o espectro de uma guerra em várias frentes. O poderoso procurador do Irã, o Hezbollah, baseado no Líbano, ameaçou imediatamente abrir uma nova frente contra Israel pelo norte, um movimento que escalaria dramaticamente o conflito. No Iêmen, os rebeldes Houthi já intensificaram seus ataques ao transporte marítimo no Mar Vermelho, prometendo seu total apoio ao Irã. Do outro lado, a Rússia, um aliado-chave do Irã, emitiu um duro aviso sobre o potencial do conflito de se transformar em uma troca nuclear, adicionando outra camada de tensão global a uma situação já volátil. O Oriente Médio está agora mais tenso e imprevisível do que esteve em décadas. Israel afirmou que sua missão está cumprida por enquanto, mas reserva o direito de atacar novamente se o Irã continuar suas buscas nucleares ou retaliar ainda mais. O Irã prometeu reconstruir e mostrou que não recuará. Todos os olhos estão agora nos próximos passos. Haverá outra rodada de ataques? A diplomacia internacional, talvez através de intermediários como Omã, pode encontrar uma saída para desescalar a crise? O mundo observa, esperando por moderação, mas se preparando para a possibilidade de que o pior ainda está por vir.